Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a fissão nuclear, uma das maiores descobertas do século XX. Então, simplificando, a fissão nuclear é a divisão de um átomo, né? Quando um nêutron incide num átomo, principalmente átomo pesado, ele se divide em dois átomos mais leves e libera uma grande quantidade de energia. A fissão nuclear, quem teve a ideia dela foi em 1933. Leon Szilard, um físico húngaro. Ele concebeu a ideia em 1933. Lembre-se que em 1932 o nêutron foi descoberto. E eles já começaram a usar o nêutron como um instrumento nuclear, principalmente para transmutação de átomos, né? Eles descobriram que o átomo pode se transmutar, quer dizer, passar de um elemento para outro, recebendo nêutrons. Em 1934, Szilard patenteou um reator de fissão. Acredite se quiser. Esse físico húngaro, ele é desconhecido da mídia científica, mas é um grande gênio. Ele só é conhecido porque ele convenceu Einstein a escrever carta para o presidente Roosevelt, né, da ameaça da bomba atômica alemã. Então os Estados Unidos tinham que apressar para construir a bomba atômica para impedir que os alemães conseguissem primeiro a bomba atômica. E ele, em 1934, ele patenteou, acredite, um reator de fissão. Em 1934, Ida Noddack, física e química alemã, ela também teve ideias da fissão nuclear. Então, muitos cientistas tiveram ideias na década de 30. Em 1934, Enrico Fermi, fazendo transmutações de elementos, ele fez transmutação de elementos transurânico. Do elemento urânio e conseguiu o elemento transurânico. Então, ele percebeu que liberaria grande quantidade de energia quando o átomo de urânio é incidido nêutrons nele. Mas quem realmente descobriu a fissão, né, foi em 1939, fazendo experimentos, Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner. Lise é uma mulher, né, uma física austríaca, e trabalhava junto com Otto Hahn. Fritz Strassmann também, um físico alemão. E eles descobriram realmente a fissão, fizeram os cálculos, fizeram toda a análise e todo o desenvolvimento químico, e eles também acharam que isso daí podia causar uma reação em cadeia, liberar grande quantidade de energia, uma arma nuclear. Por incrível que pareça, o Otto Hahn, em 1944, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, em plena guerra, né? Só que em maio, quando a Alemanha se rendeu, ele foi preso, junto com mais 10 cientistas alemães, inclusive os famosos Heisenberg, Weizsäcker, von Laue. Então esses cientistas que estavam envolvidos no projeto da bomba atômica alemã foram presos na Inglaterra e ficaram lá numa prisão especial, né? Inclusive colocaram escuta lá de telefone, de microfone, para saber o que eles estavam falando. Então, aí o que aconteceu? A Alemanha se rendeu, né? O Hitler, quando subiu no poder em 1933, com aquela política racista dele, nazista, né? Então, o que aconteceu? Os cientistas judeus da Europa toda fugiram, a maior parte foram para os Estados Unidos, inclusive esse Szilard aí, húngaro, né? O Enrico Fermi fugiu porque a esposa dele era judia, né? E a Itália fascista também estava seguindo o Hitler, então ele fugiu para os Estados Unidos em 1939. Quando o Fermi, em 1938, o Fermi na Itália fez descoberta também da fissão do urânio. Quer dizer, aí você percebe que envolveu vários cientistas. Não foi a ideia de uma pessoa só, não. Em 1939, quer dizer, já em plena guerra, o Szilard, esse grande gênio da Hungria,
Depois eu conto o que ele já fez na física. Ele é desconhecido, mas ele influenciou Einstein a escrever uma carta, né, para o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, sobre a ameaça da bomba nuclear alemã. Então os Estados Unidos tinham rapidamente construir a bomba atômica. Aí Einstein, como era famoso, né, não é, o Schiller desconhecido, aí escreveu. Assim o presidente Roosevelt iniciou o projeto Manhattan, que foi um grande projeto que envolveu muito dinheiro, milhares de trabalhadores, milhares também de cientistas. Muitos fugiram do nazismo da Europa, foram trabalhar nesse projeto Manhattan. É a ironia do Hitler, né? O racismo dele deu um tiro no próprio pé. Então, a fissão nuclear, o urânio em si, ele tem essa propriedade de ser fissionável, né? Mas naturalmente se encontra os isótopos de urânio, tem 0,7% de urânio 235 e 99,3% de urânio 238, que não é fissionável, é só fissionável com nêutron de alta energia. Nêutron térmico e moderado é urânio 235. E quando o nêutron atinge o átomo do urânio 235, divide em dois elementos leves, liberam em média 2 a 3 nêutrons de energia moderada, de energia. Então, se ele encontrar um vizinho dele, que é o urânio 235, atinge de novo o urânio 235, divide em 2 e libera mais 2 ou 3 nêutrons. Forma a ideia de reação em cadeia. Porque o vizinho dele provavelmente é urânio 238 e não fissiona. Porque ele só fissiona com nêutron de alta energia. Só que o nêutron que é liberado é de baixa energia. Por que libera muita energia? Porque a energia nuclear ela está relacionada com essa equação do Einstein, energia mc ao quadrado. A energia de ligação dos núcleos é tão forte que quando você quebra os núcleos, separa ele em componentes principais, né, nêutron e próton, libera uma energia monstruosa. Por quê? Uma pequena massa gera uma grande quantidade de energia. Tá aqui, ó, a reação mais ou menos é essa aqui, ó. Um nêutron atinge o átomo de urânio 235, que é fissionável, pode quebrar em bário e criptônio. Libera em média 2 a 3 nêutrons e mais uma energia. Essa energia é mais ou menos 200 MeV por núcleo de urânio. Você tem ideia? O carvão é eletronvolts. É milhares de vezes liberada a energia do carvão, em relação ao carvão. Muito maior, muito mais poderoso. Aqui está uma foto da fissão, né? O urânio, o nêutron atinge, divide em duas partes, libera energia, libera 3 nêutrons. Se ele encontrar o vizinho, o urânio 235, forma-se. Agora, o ideal é pegar o urânio, naturalmente ele tem 0,7% de 235 e 99,3% de 238. Se ele encontrar um vizinho totalmente urânio 235, quer dizer, se você enriquecer o urânio, isso que chama enriquecer o urânio, é você aumentar a população de 235. Aí que está o processo difícil, né? Como que enriquece o urânio? Aí o cientista pesquisando transformou o urânio num gás e depois usando milhares de membranas semipermeáveis e por difusão gasosa foi separando. O 238 é mais pesado, ele difunde mais lentamente que o 235 que é mais leve. Então o processo de membrana vai separando. E é caríssimo, envolveu. Os Estados Unidos construíram uma indústria para enriquecer o urânio no projeto Manhattan. E nesse projeto aí trabalhou o Enrico Fermi, né, e o Schiller, construindo a primeira reação nuclear fissionável controlável, quer dizer, um reator nuclear. Eles construíram em dezembro de 42. Quer dizer, o Schiller e o Fermi são os dois grandes gênios, né, da física experimental. Então, foram usados milhares de membrana. Projeto que envolveu grandes somas de dinheiro e grandes números de pessoas envolvidas. Olha lá, em 1942, dezembro, a primeira reator nuclear controlada.
Fermi Schiller. 16 de julho de 45, ainda estava em guerra. A Alemanha já tinha rendido, mas o Japão não. E o primeiro teste da bomba atômica. Depois os Estados Unidos, em agosto de 45, para acabar a guerra com o Japão, lançaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Aí o Japão se rendeu. Então, a fissão nuclear, né, ela tem aplicações militares, né? Bomba atômica, construir um navio nuclear, quebra-gelo nuclear, construir um submarino nuclear, porta-aviões nucleares, etc. Aí é a foto de uma bomba atômica, né? Um negócio, a quantidade enorme de energia. Uma pequena massa gera uma quantidade enorme de energia. Por quê? É multiplicado por C, a velocidade da luz ao quadrado, né? A equação do Einstein, C ao quadrado. Os reatores nucleares, em 54, 56, já começaram a produzir energia elétrica, né? Quer dizer, esse estigma de negócio militar, coisa ruim, né? Bomba atômica, já ficou de lado, né? Mas não acabou. E mostrou o lado pacífico da energia nuclear, né? Que é você gerar energia elétrica. Teve aplicações em indústria e em medicina, principalmente radiofármacos, né? Que são usados como traçadores de diagnóstico. Alguns radiofármacos são usados para terapia mesmo, de algumas doenças específicas. Conclusão, a fissão nuclear, principalmente a do urânio, trouxe benefícios inumeráveis para o progresso científico e tecnológico da humanidade. Até hoje, pode-se considerar uma das grandes descobertas do século XX. Eu as considero junto com o laser e com o transistor. Eu vou fazer vídeo sobre o laser e sobre o transistor. O transistor gerou a microeletrônica, né? Quando começou a microeletrônica, foi um progresso fantástico, né? Computador, celular, hoje em dia, né? Então, foram diminuindo, porque os objetos, antigamente era válvula, né? Tudo grandão, esquentava muito, gastava muita energia. E o laser, né? O laser teve com a ideia do Einstein lá em 1917, né? Um trabalho teórico, mas só na década de 60 que teve realmente a descoberta prática. Então o laser, o transistor, a invenção do transistor e a fissão nuclear, que teve vários atores, vários cientistas responsáveis por ela. E está aí, foi uma das grandes descobertas do século XX, responsável pelo progresso dessa área aí, e de muitas outras áreas afins, né? Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau e abraço!